Chegamos então na lição de número 12 aqui da classe dos juvenis do segundo trimestre da CPAD em 2025. É claro que essa lição é escrita e comentada pelo pastor Edilberto Silva. Estamos trabalhando sobre a viagem pelo Novo Testamento. Quase finalizando aí o trimestre. Penúltima lição, nós vamos trabalhar sobre o livro da Revelação, que é Apocalipse. Você pode iniciar essa aula, que vai cair no dia 22 de junho, pelo seguinte endereço bíblico. Leia Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Leia também a leitura bíblica em classe, que se localiza em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 11, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, com a igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui teu comentário também. Você pode me acompanhar tanto aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Tem muita coisa boa aqui com a gente. É só você colocar aí Janderson Nascimento EBD. Vai ser uma bênção te receber por aqui, para a glória de Deus. E é claro, eu espero muito que essa aula possa edificar você, finalizando quase esse trimestre. Espero que você seja uma bênção na EBD da sua igreja. Hoje nós chegamos no último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, Apocalipse. Lembre-se que Apocalipse faz parte da última classificação do Novo Testamento, conhecido como Revelação. Apocalipse traz então esse entendimento da revelação de Deus, daquilo que Jesus revelou para a sua igreja. Apocalipse é um texto que fala sobre a esperança. Não somente sobre o fim de todas as coisas, mas é um texto que fala sobre a esperança em Jesus, a esperança da igreja. Então, ler Apocalipse é entender que essa igreja tem uma esperança firmada em Jesus. Quando João escreve esse texto, ele está passando por uma terrível perseguição. Afinal de contas, a igreja estava sendo perseguida. Então, o texto de Apocalipse é um texto que foi orientado por Jesus através da vida de João para edificar a igreja de Deus e demonstrar para a igreja que a igreja ainda tem esperança e essa esperança está em Jesus. Essa esperança é uma esperança firmada pela fé e nessa esperança nós cremos. O texto trata sobre o fim das últimas coisas, mas ao mesmo tempo destaca essa esperança na vinda gloriosa de Jesus. E diante disso, nós vamos trabalhar com você a importância do livro de Apocalipse. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: o significado do nome e a autoria. Olha, se eu estou ajudando você, deixa teu comentário aí e participa com a gente. E eu espero que o Senhor Jesus trabalhe muito no teu coração, ministrando essa aula para os teus alunos. Como eu disse para você, o texto de Apocalipse traz um significado muito profundo. É importante você conhecer quem é o autor do texto. Está especialmente no capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Você vai perceber que o texto é escrito por João. Mas o primeiro versículo diz que é a revelação de Jesus Cristo, dada por Jesus ao seu servo João, a qual Deus lhe deu para contar todas as coisas que brevemente devem acontecer à sua igreja. Esse texto também é direcionado às 7 igrejas da Ásia. O texto de Apocalipse também traz essa visão que ele foi escrito em um período de forte perseguição à igreja de Cristo. Observe o versículo 9, que diz o seguinte: Eu, João, servo e companheiro vosso na aflição, fui enviado para a ilha chamada Patmos. O João que nós estamos observando aqui é o João, servo do Senhor Jesus, apóstolo de Cristo. Não é o João Batista, mas é o João que era jovem, mas agora está idoso. Imagine o João aí com a fase de uns 80 anos, que agora foi enviado para a ilha de Patmos para ser esquecido lá. Quando nós estudamos o contexto de Apocalipse, nós encontramos uma riqueza teológica muito profunda, e a primeira delas é entender a perseguição que o João enfrenta. Se você não sabe, o João, ele foi perseguido de diversas maneiras. Por 3 vezes tentaram tirar a vida de João. A história conta e narra pra gente que a primeira vez que tentaram tirar a vida de João, deram veneno puro para João, em perseguição. João tomou aquele veneno, ele agonizou, mas não morreu. A segunda maneira que tentaram tirar a vida de João, isso está registrado na história da igreja,
Pegaram João, amarraram João de cabeça para baixo e queimaram João em um tacho de azeite fervendo. Ele saiu de lá com queimaduras terríveis, mas não morreu. A terceira maneira é citada aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Pegaram João, idoso, prenderam João, e a mandato do imperador da época, ele foi enviado para a ilha vulcânica chamada Patmos, onde existia uma prisão, e quem era enviado para lá, de lá nunca mais saía, era esquecido para morrer. E aqui nós temos um princípio sensacional. Quando todas as portas do mundo se fecharam para o João, e também podem estar fechadas para você, Deus abriu para o João uma porta aberta no céu, oh glória, e chamou João para revelar as coisas que brevemente devem acontecer. Quando todas as esperanças acabaram na vida de João, Jesus se demonstrou como uma verdadeira esperança. E é por isso que eu estou destacando para você que Apocalipse é o texto da esperança. E ele é orientado por Jesus para poder guiar a igreja de Deus que estava sofrendo uma forte perseguição nesse período bíblico aqui. Apocalipse é escrito exatamente para edificar a igreja de Deus, para que essa igreja não perca a esperança. E aí você percebe isso sendo trabalhado na vida do próprio João. Deus colocou diante de João uma porta aberta no céu. Capítulo 4, versículo 1 diz isso para a gente. Então toma posse disso também para você. Já avançando, o segundo ponto da nossa ministração destaca então a estrutura do livro. E aqui eu quero dividir o livro com você. Conforme Russell Shedd, estudando a respeito de Apocalipse, ele destaca que o livro de Apocalipse está estruturado em 4 grandes visões que Jesus dá para João. Isso é tremendo. Essas 4 visões são a edificação e estrutura de todo o livro. A primeira visão que João tem é a respeito da revelação de Jesus à sua igreja, ou seja, ele apresenta Jesus no meio da sua igreja. Aonde nós vamos encontrar no capítulo 1 ao 3, Jesus se apresentando para a igreja, Jesus sendo o Senhor da igreja. E nessa primeira revelação nós encontramos Jesus utilizando uma palavra que se repete toda vez: eu conheço. Observe que para 7 igrejas ele dizia, eu conheço. Para algumas igrejas ele dizia, eu conheço as tuas obras. Para outras igrejas ele dizia, eu conheço a tua tribulação. E para outra ele dizia, eu sei, eu conheço onde você habita. Demonstrando que Jesus é aquele que nos conhece, como conhece também as suas igrejas. E ele está conosco. Capítulo 2 diz que ele é aquele que passeia no meio da sua igreja. Quando você lê, especialmente até o 3, você percebe que Jesus está atento à sua igreja. Ele não diz aquilo que o povo acha sobre a igreja, mas ele diz aquilo que ele quer dizer para a igreja, aquilo que a igreja precisa ouvir. Jesus traz para a gente o diagnóstico da nossa alma para nos fortalecer em Cristo. O livro de Apocalipse também traz uma estrutura sensacional. E essa estrutura traz aqui um guia, um direcionador para a gente. A segunda visão que o próprio João tem é a visão onde João enxerga agora Jesus vencendo o mundo. Está lá no capítulo 4 ao 16, onde Jesus vence o mundo, vence o maligno. A terceira visão está do capítulo 17 a 18, onde João vê Jesus e a vitória, Cristo vencendo o inimigo das nossas almas. Capítulo 19 até o 22, João enxerga agora a quarta visão, onde ele encontra Jesus e a eternidade, a igreja de Cristo como essa esperança. E aí você percebe que claramente o texto de Apocalipse revela para a gente essa revelação do Cristo de forma sensacional também. Aqui nós aprendemos que Cristo se revela como Deus presente, o Deus da esperança, o Deus que capacita a sua igreja, está presente com o seu povo, com você também. Já avançando, o terceiro ponto trata então sobre tema central e características do livro de Apocalipse. Apocalipse traz características fundamentais. O tema central de Apocalipse é demonstrar a esperança que a igreja precisa ter em Jesus. A confiabilidade dessa igreja é em Cristo, mesmo enfrentando a perseguição. Quais são as características? Apocalipse apresenta essa vitória do bem contra o mal, essa vitória de Jesus contra o inimigo das nossas almas e a vitória da igreja contra esse inimigo. Apocalipse também apresenta exatamente as características dessa vinda de Jesus, essa vinda que é gloriosa somente para os salvos, e essa segunda vinda, onde Cristo aparece para todo mundo com a sua igreja, e todo olho vê,
Isso é descrito também lá no capítulo 1, versículo 7. Apocalipse também demonstra uma linguagem da esperança e, ao mesmo tempo, essa linguagem de estar firme com Cristo. Daí a relevância de compreender especialmente sobre esse texto. Gente, eu espero ter contribuído contigo, explicando esse livro de forma panorâmica e rápida aqui para você. Se você quer estudar ele de forma mais profunda, eu tenho uma mensagem aqui, uma ministração, que está na nossa série Discipulado, Oficinas de Discipulado, aqui no canal, onde eu ministro sobre as 4 visões sobre Apocalipse, o discipulado em Apocalipse. Vale muito a pena você estudar com a gente. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E se eu te ajudei, contribuir com você hoje nessa ministração, por favor, tire uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá. Vou ter o prazer de ter você com a gente. No nosso Instagram também, tem muita gente já tirando fotos, seguindo a gente, repostando. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Envie essa aula para mais alguém, se inscreve aí no canal, que Deus te abençoe, tá? E eu espero que o Senhor te recompense em Cristo. Você que está afastado de Jesus, a hora é agora de voltar para Cristo. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador, deixando teu comentário aí, eu quero Jesus. Utilizando o celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você um texto que é clássico da editora CPAD, Apocalipse, versículo por versículo, do nosso querido Severino Pedro da Silva. Esse material é sensacional e pode te ajudar a entender e estudar um pouco mais a respeito desse texto que é fantástico dentro do Novo Testamento. Para finalizar, eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 13, a última aula do trimestre, onde nós vamos estudar sobre o livro da minha vida. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.